Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Que a graça de Deus possa estar sobre cada um. Está calor hoje, não está, irmãos? Amém. Está muito quente, né? O casal que está ali, Deus abençoe vocês também. Que a graça de Deus possa abençoar todos. No nome de Jesus, sinta-se bem entre nós. Vamos abrir Atos capítulo 2. Amém? Atos capítulo 2, versículo 37 a 39. O tema dessa noite é quando a religião voltar a ser igreja. Atos 2, 37 a 39. Vou tentar ser breve na mensagem. Gostaria só que algum irmão pudesse trazer uma água para mim, eu agradeceria, tá? Amém. Amém, irmãos? Atos 2, 37. Louvado seja Deus. Aleluia. Podemos, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 37. Obrigado. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos ler do 37 ao 39, tá bom? Diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, ou seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais, o que, irmãos? Então, tinha Pedro e os demais apóstolos. Que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim está escrito? Sejam batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, essa promessa, vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão de longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então a promessa é para o israelita, é para o filho do israelita, mas também para aqueles que estão de longe, para outros países, ou tanto quantos Deus o chamar. Amém? Senhor Deus, acrescente as tuas palavras, faz a tua obra em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é quando a religião voltar a ser igreja. Na descida do Espírito Santo, se você observa a pregação de Pedro, ali começa a descer o Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a trazer uma mensagem do céu, e essa mensagem do céu é pregada àquele povo. E eu não sei se você sabe, e a Bíblia narra as pessoas de todos os países que eram conhecidos na época, todos eles estavam ali. Havia a religião judaica, havia outras religiões, havia vários e vários que estavam ouvindo, mas a religião deveria se tornar igreja. Deus não estava preocupado com religiões, Deus queria que houvesse uma unidade. E a Bíblia diz que perguntaram para Pedro: o que vamos fazer? E disseram: olha, Pedro disse que, em resumo, que a igreja deveria se arrepender, não é isso? E ser batizado, ou seja, arrependimento e o batismo no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E começa a exportar esse evangelho para o mundo, porque ele estava diante do mundo naquele dia. E começou: não, essa promessa é para vocês, é para os que estão de perto, é para os que estão de longe, ou tantos quanto Deus chamar. A Bíblia diz no versículo 42 que eles eram unânimes na mesma doutrina. A Bíblia diz mais a seguida que Deus chamou 3.000 almas a se batizar. Então eu quero que você note a descida do Espírito Santo e a ação. Amém? Agora, existe, irmãos, nos dias de hoje, porque Jesus, eu não sei se você sabe, por diversas vezes você vai ver tanto Paulo quanto Cristo no meio daquela bagunça religiosa, e tentaram até mesmo pegar Jesus. Olha, uns disse que tu crê na ressurreição dos mortos, mas nós não acreditamos. Aí Jesus disse: mas está escrito que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus pergunta:
Acaso Deus é Deus de mortos ou de vivos? Porque se Deus é Deus de mortos, por que está se gloriando e dizer eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vocês já morreram? Vocês estão entendendo, irmãos? Quando Paulo estava ali ameaçado, inclusive de morte, Paulo estava ali no meio de uma contenda, e Paulo viu que no meio havia duas religiões, e um acreditava na vida eterna e o outro não, e Paulo disse, ei, eu sou como vocês que acreditam na vida eterna. A discussão saiu de Paulo, e um começou a discutir com o outro, e aí um disse, então tu é dos nossos, vem para cá, e defenderam a motivação de Paulo. Mas por quê? Por causa do princípio da religião. Eles não eram igreja. E a religião é assim, na religião basta você pensar igual. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer verdadeiros adoradores, e os mesmos adorem em espírito e em verdade. Amém? Então existe hoje grandes e belas religiões, grandes templos. Você nunca viu na face da terra tantos templos bonitos como hoje em dia. Belas igrejas bonitas, grandes, algumas igrejas que tem até praça na frente, e sabe, hoje existe tudo, não é isso? E no mundo inteiro nunca houve um período que existe tantas religiões, tantos templos, e as religiões, muitas delas com milhares de membros. Então nós estamos vivendo de fato em uma época, irmãos, que é literalmente um período que mais vemos igrejas ou religiões. Nós mais vemos o evangelho sendo propagado. Depois eu vou falar sobre isso, se é verdadeiro evangelho ou não. E nós estamos vivendo justamente de uma época, irmãos, em que é possível haver muita música, como eu já disse, mas pouco louvor. Muita festa, mas pouca presença. Muito evento, mas Deus distante. Quantas pessoas simples vão para a igreja, vão para um culto e observam desfile de moda? Quantas pessoas que querem cantar num dia de um evento, de um grande evento, e na hora de cantar, eles querem cantar num grande evento, por quê? Porque nesse dia eles podem mostrar a nota que se atinge, com a capacidade de louvar. Mas nos cultos convencionais eles não louvam. Quantas pessoas simples não são chamadas para louvar um hino em um culto especial, porque vestem uma roupa tão simples? Às vezes a chinelinha de uma cor, outra de outra. E o culto que deveria ser de adoração, na verdade, é para o ego do próprio homem. Eles tiram Deus da equação e começam a louvar e demonstrar suas próprias habilidades. É demonstrações de habilidades. É o pregador, o verdadeiro pregador, que foi tirado e dado lugar ao pregador coach, onde se prega que Deus quer te abençoar, que Deus quer multiplicar a tua renda, que Deus quer fazer isso, que Deus fazer aquilo. Olha, eu vou dizer para você, a vontade de Deus não é essa. Isso é, escute bem, a consequência de quem anda com Deus. A vontade de Deus só é te salvar. Agora a Bíblia diz que buscar as coisas de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus só acrescenta, não é da vontade dele não, ele acrescenta. Amém? Agora muitas religiões hoje falam de dinheiro, tanta coisa, e é não sei o que, está tudo uma bagunça. Por isso o tema dessa noite é quando a religião se tornar ou voltar a ser igreja. Amém? Então nós estamos vivendo esse período, irmãos, que as pessoas elas estão distantes. As religiões elas carregam multidões, mas já não tem joelhos dobrados, já não tem lágrimas, já não tem adoração. Não se fala mais, irmão, do evangelho. Sabe, olha, o evangelho é Cristo. Se fala de tudo menos Cristo. Se fala de tudo menos Cristo. E hoje nós estamos ficando cada vez mais distantes. Então, os verdadeiros pregadores hoje foram substituídos por essas pregações coach. E aí o que nós temos? Várias religiões cheias, mas de pessoas vazias. É cheio de briga, é contenda. Você vai para um culto, volta, às vezes não dá nem vontade mais de voltar para o culto, porque é uma fofocada. São pessoas vazias. Mas muitas vezes isso ocorre, irmãos, porque não há mais pregador que combate o pecado, com medo, porque se pregar forte, o dizimista deixa de ser dizimista, vai mudar de religião. Hoje as pessoas estão preocupadas demais com essas questões, e aí começa a substituir. O povo se torna escravo da sua própria percepção. Antigamente, a igreja primitiva,
O povo era unânime em uma só doutrina. Hoje, um crê de um jeito, outro crê de outro, outro crê de outro, e a coisa começa a bagunçar. Então, o problema, irmãos, da igreja moderna é justamente, ou da religião moderna, é justamente o culto de aparência. É justamente o culto de aparência. Culto sem vida. Quando você pega, por exemplo, Ezequiel capítulo 8, Deus disse assim: ei, Ezequiel, vem aqui. Deus, escute bem. Ezequiel, eu quero te mostrar onde está a profanação. Se fosse hoje, talvez você ia dizer: eita rapaz, se Deus mostrar a profanação, ele vai mostrar o salão de macumba. Não, ele vai mostrar o salão de reggae. Não, eu acho que ele vai mostrar a festa do carnaval. Deus mostrou, sabe aonde? Lá na religião judaica. Olha aqui o meu templo. Ele olhou e o povo estava glorificando a Deus, estava exaltando a Deus. E ele disse: ei, Ezequiel, o que tu está vendo? O povo está te louvando, Senhor. Ele disse: não, Ezequiel, aqui está a maior profanação de toda a terra. Deus disse: ei, é aqui que está a maior profanação de toda a terra. Como assim? Aí ele disse: Senhor, olha aqui. Aí olhou, achou um fogo estranho, um fogo pintado na parede. Ei, às vezes o fogo da religião não é o fogo que desce do Espírito, não, é um fogo pintado. Aqui tem isso, aqui tem aquilo. Eles estão pintando algo. Aí Ezequiel olhou: Senhor, mas é só um fogo, Senhor, pintado. E Deus disse assim: Ezequiel, tem uma parede aí, cava, Ezequiel, tira esse tijolo. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a tirar o tijolo. E tira um tijolo, havia agora várias salas. E a Bíblia começa a mostrar que havia vários ídolos. Vários ídolos. Ei, em um culto como esse, Deus visita, assim como um culto na religião, porque Deus também está ali. Deus visita aquele lugar e começa a cavar e dizer: ei, tem idolatria, tem vaidade, tem mentira, tem luxúria. Ei, isso é profanação. E Deus está cansado de tudo isso, irmãos. Deus está cansado de culto falso. E Deus disse a Ezequiel: eu estou cansado de culto falso, culto aos ídolos, culto aos demônios. E aí você vai ver que os líderes de Israel queimavam incenso diante ali da igreja, mas não era para Deus, não era Deus que estava sendo exaltado. Assim como hoje muitos pregadores pregam o evangelho, mas não é Deus que é exaltado. Muitos cantores começam a pregar, mas não é Deus que é exaltado. A coisa, olha, irmãos, Deus busca os verdadeiros adoradores. E eu vou dizer para você: se não for em espírito e em verdade, não adianta. Não é em vaidade nem em luxúria, é em espírito e em verdade. Amém? É em espírito e em verdade. Então, o mundo religioso precisa voltar a ser igreja. Amém? Daniel capítulo 5, houve uma mão misteriosa que escreveu, né? Nós já pregamos sobre isso há muito tempo. Tekel, Meneofaci, pesado, foste na balança e achado em falta. Quem era o povo? Quem era aquele povo? Era a maior nação que o mundo já viu. Era a nação que nunca, escute bem, nunca houve e nem vai haver nação mais poderosa do que aquela. O próprio profeta Daniel disse isso, baseado na visão da estátua, que o reino babilônico é o maior de todos, a cabeça de ouro. Não existirá governo mais poderoso do que aquilo. Mas por quê? E o próprio Deus estabeleceu aquilo. Mas por que eles perderam? Porque eles começaram a brincar com os vasos de Deus. Pegaram os utensílios sagrados da casa de Deus, os vasos, e começaram a botar vinho, a fazer festas, orgias, e agora aquilo que era santo estava misturado naquilo que é do mundo. Hoje o mundo religioso está assim: pega a palavra, os vasos que deveria ser de Deus, e começa a colocar o vinho da Babilônia, da doutrina da Babilônia, que é o mundanismo. Não tem problema isso, não tem problema aquilo, não tem problema aquilo outro. Começa, e Deus estava dizendo assim: ei, pesado foste na balança e achado em falta. E as pessoas não sabem por que o mundo religioso está cada vez mais mundano, mais ímpio, porque Deus já rejeitou todo tipo de bagunça, todo tipo de idolatria. É verdade. Amém? Amém. Porque eles estavam profanando os vasos de Deus. É verdade. Isso é terrível, irmãos. Então a igreja primitiva, ela combatia a doutrina errada, ela tinha zelo, ela tinha voz. Surgia a doutrina: olha Pedro, veja as cartas de Pedro, veja as cartas de Paulo. Olha, quando surgia algo errado, a igreja combatia veementemente para que a igreja fosse uma. Amém? E aí você vai ver que a igreja sempre combatia. Romanos 12, 2 diz assim, ó:
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento em Cristo. Amém? Ou seja, o mundo religioso está ensinando que é tudo de qualquer jeito aí. Não seja assim não. Buscar renovação em Cristo Jesus, a mente renovada. Se o homem não nascer de novo, ele estará perdido, porque o próprio Jesus disse: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer primeiro. O próprio Jesus disse isso. Religião não é mudar de, eu mudei de religião, ou estou indo para a igreja. Não serve para nada, se não for em espírito e em verdade. E é o contrário. A Paulo chega a dizer que conhecer e não obedecer é pior. É melhor nem conhecer do que conhecer e não praticar. Aí você vê nos dias de hoje a gente fofoqueira, a gente cheia de, sabe? Hoje as pessoas estão barganhando, irmãos. Façam um voto com Deus, façam a fogueira não sei o que, façam não sei o que, voto com Deus com dinheiro para ser abençoado. Olha, façam um voto com Deus, sabe como? É assim, ó, eu vou deixar de mentir, eu sou mentiroso. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou parar de mentir. Senhor, eu sou enrolado, eu compro e não pago, mas se o Senhor me abençoar, também vou largar disso aqui. Não é negócio de igreja pedir dinheiro, isso aí está errado. É princípio, que Deus quer a tua alma, é zelo com a tua alma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de nós entendermos o que é igreja, porque nós estamos falando de religião, nós precisamos entender o que são as boas novas. Porque não existe igreja sem boas novas. Sem boas novas existe religião. Religião existe, mas a igreja nasce com as boas novas. Amém? Ela necessariamente precisa nascer com as boas novas. E as boas novas escute bem, ela vai apontar para um ponto que antecede a fé. Existe uma coisa que antecede a fé. Às vezes você pensa, não, a primeira coisa é ter fé. Não. A primeira coisa é arrependimento. Arrependimento, você nem precisa crer em Deus, você não precisa de nada, basta estar arrependido de um ato que você sabe que está errado. Quando você se arrepende e depois crê, isso, as boas novas só começa a partir do arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Deus está dizendo, ei, agora está chegando a hora, está chegando. Mas primeiro se arrependa e então creia no Evangelho. As boas novas, o Evangelho, ela é um passo que posterior ao próprio arrependimento. De que adianta você crer no Evangelho? Eu creio que Jesus morreu por mim e vive a vida dissoluta? Não serve para nada. Não serve para nada. Então arrependimento e fé. Não fé e arrependimento. Arrependimento e fé. Amém? Então o Evangelho não começa assim, olha, descubra seu potencial, realize seus sonhos, você nasceu para vencer. Não, isso aí nunca foi Evangelho. Eu sei que, olha, todo mundo gosta de uma coisa como essa, amém, mas você nasceu para vencer e não sei o que. Não, irmão, Jesus disse que você nasceu para sofrer, nesse mundo tereis aflições, mas eu venci e vós também vencereis. Eis que eu vos ponho como ovelhas no meio de lobos. Ei, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não é aquela coisa, eu entrei na igreja para ver se meus problemas resolviam. Deus não veio resolver teus problemas não, irmão. Deus vai salvar a tua vida. Então, olha, Deus olha o único problema que você tinha. Ele olhou de cima a baixo, olhou e disse, está todo mundo morto, todo mundo está condenado, não há quem me busque, não há um que presta, e eu preciso. Ei, Deus olhou para a sua alma. Até hoje tem gente passando fome, até hoje tem gente doente, e Deus sim, extraordinariamente Deus cuida, amém. Não estou falando que Deus não cuida, estou dizendo que a prioridade de Deus é a tua alma. Amém? É a tua alma. De que adianta Deus ressuscitar, por exemplo, 3, 4 vezes? Lázaro podia ser ressuscitado 2, 5, 10 vezes. De que adianta se não cresce no Evangelho? De que adiantaria aquilo? Não adianta nada se não crer no Evangelho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o maior problema do homem, irmãos, não é a questão financeira, o maior problema do homem não é a questão emocional, o maior problema do homem não é os problemas conjugais, o maior problema do homem não é nada dessas coisas. Tem muita gente que busca a Deus só para resolver problemas. Deus não está preocupado com nada dessas coisas. Ele te abençoa em todas essas coisas. Porque quando você busca uma vida alinhada com Deus, a primeira coisa que vai mudar é o teu caráter. E se o teu caráter muda, tudo começa a mudar.
Porque muitos problemas que nós nos metemos são nós mesmos que criamos. Você compra um negócio e não paga, os outros chamam de ladrão, é você que não pagou. Não adianta, é o diabo, não, é você. O que não presta, a culpa é sua. E tudo bom que você faz, é Deus em você. Exalte a Deus porque Deus te cuida, Deus te abençoa. Mas quando você vê uma coisa que não presta, não diga que é o diabo, não. Rapaz, eu sou ruim mesmo. Olha, se não for Deus na minha vida, é assim, mano. É assim que tem que ser, amém? Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a preocupação de Deus. Ei, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ora, se você está destituído e se Deus não podia receber o que você tinha para oferecer, não era capaz de comprar nem mesmo a tua alma, Ele enviou seu Filho para te salvar, para me salvar. Ele fez o que você não podia fazer. O santo morreu no lugar do imundo, porque a lei no Antigo Testamento mostrava que um cordeiro que não havia feito nada morria por causa daqueles pecadores, e eles matavam um cordeiro. Aí quando João olha e diz: ei, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o Evangelho. É reconhecer que você não vale nada, que você não presta para nada, mas é Jesus em mim e você. Isso é as boas novas. Amém? Então o Evangelho não significa, irmãos, que você vai servir, que Deus é um capacho seu, que Deus vai servir os teus projetos, os teus propósitos, e você faz algo e Deus tem que te abençoar. Não, irmão, se eu for começar a andar, mostrar personagens na Bíblia que sofreu o pão que o diabo amassou, Isaías, que Deus estava dizendo, faz isso, faz aquilo, se escondeu na caverna. Ei, a vida do crente é assim, está na sobe e desce, mas ele está firme na presença de Deus. A subida e descida do crente não era a subida no sentido lá no mundo e na igreja, não. Era assim, opa, agora eu tô lá, tá na boa, depois tá lá embaixo de novo, aí depois ele tá ali todo. Aí Deus fala com Isaías, rapaz, não foi eu que fiz descer fogo do céu? Isaías, rapaz, não foi eu que fiz tal coisa acontecer? Isaías. Aí diz, o que faz aí, Isaías? O que tu fazes aí? Isaías, ele percebeu que estava tudo errado e Deus deu um pão para ele. E com a força daquele pão ele passou 40 dias andando. O pão simboliza Cristo, irmãos. É o pão que nos faz andarmos na presença de Deus. É o pão que nos tira da caverna, da solidão, da tristeza, da angústia. É só Ele, amém? É só Ele. Então o Evangelho não vai significar, irmãos, que Deus é um capaz que está servindo teus projetos, teus propósitos, a tua finança, a tua vida amorosa, nada disso não. O Evangelho é uma reconciliação do pecador por meio de Cristo. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, amém? Então o que é nascer de novo? Significa o quê? Nascer de novo significa começar a ir para a religião, começar a procurar qualquer religião. O que é nascer de novo? Deus nunca disse que nascer de novo significa você mudar de religião e nem ir para a religião. Nascer de novo significa fazer parte da igreja. Nascer de novo significa destituir o que o mundo é, e você é destituído por não pertencer mais ao mundo e agora pertencer à noiva, ao corpo místico de Cristo. E quem é corpo e não é cabeça, tem que ser guiado por uma cabeça. E quando a igreja, ela é de fato igreja, ela não é guiada pelos seus próprios pensamentos. Ela é guiada por aquilo que Cristo faz e ensina. Amém? João capítulo 3, versículo 3. Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. A porta está fechada. Sabe o que eu digo para você, para mim aqui, para nós? Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo diz isso em Romanos. Todos nós estávamos mortos. Você não podia buscar Deus. Você estava condenado. Eu estava condenado. Nós estávamos condenados. E aí, se eu estava morto, eu agora, então, mesmo estando morto, então eu preciso nascer de novo. Porque o meu nascimento da minha mãe foi nascido... Eu nasci condenado à morte. Eu nasci morto. Então eu preciso conhecer a Cristo para ter um novo nascimento. E o novo nascimento depõe contra o velho nascimento. O velho nascimento fala do velho homem. E o velho homem precisa morrer.
O velho homem, as velhas práticas, as enroladas, as trambicagens, tudo isso precisa morrer. E quando o velho homem morre, então cumpre o que Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo é aquilo que possibilita o cristão entrar no céu. Aleluia. E isso não tem a ver com religião. Nicodemos era religioso, era sacerdote, portanto pastor, mas Nicodemos não podia entender as coisas espirituais, e o próprio Jesus disse: eu falo coisas espirituais, tu não entende, Nicodemos. E ele disse: é necessário tu nascer de novo. Nicodemos, tu tá na religião, pode fazer o que for, tu ainda é o velho homem, tudo tu só vê da velha maneira religiosa, Nicodemos. Ah, não, Senhor, mas eu sei que se o Senhor faz milagre, não pode ser de outra coisa se não for de Deus. É verdade, é de Deus. É de Deus. Contudo, ele não entendia que Cristo era a própria palavra que desceu do céu. Então, Jesus, ele não disse que ele precisaria, que era só para ele conhecer, não. Ele disse: olha, é necessário você nascer de novo. Então, o verdadeiro evangelho, irmãos, ele produz o novo homem. Se a religião X, Y ou B não produz um novo cristão, ou se você ouvindo o evangelho não foi produzido em você a semente da eleição, a semente da vida, não é produzido uma nova árvore, um novo homem, se não é produzido, tem algo errado aí. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ó, antes de eu continuar, ele está dizendo: ei, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É impossível estar em Cristo e viver o velho homem. É impossível estar em Cristo e não viver em novidade de vida. Novidade de vida é posterior ao novo homem. Ou seja, o novo nascimento é o fato de o homem nascer de novo. Novidade de vida quer dizer que o velho homem morreu, eu não vou chegar lá. O velho homem morreu e você agora está vivendo neste novo homem. Amém? E aí começa aqui dizendo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Portanto, ser cristão é viver de maneira distinta. Ser cristão é viver em novidade de vida. Ser cristão é ter nascido de novo. Ser cristão é estar ausente do velho homem. Amém? Pastor, eu sirvo a Deus, mas ainda estou tão preso. Ei, então você não está em Cristo. Você está na religião, você está em alguma coisa. Está no pecado, está no dogma. Se você está em Cristo, a coisa é diferente. O evangelho, então, irmãos, ele não vai significar que você pega, por exemplo, nunca significou. Aí tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você vai no quintal da sua casa, tem um porco. Aí você pega um shampoo cheiroso, caro. Aí você escova o porco, lava o porco, sabe? Aí bota num lugar alto ali para ele secar e pega depois um condicionador mais cheiroso ainda. Aí você compra depois um perfume caro de algum país, pode ser até produzido no Brasil, o melhor que você pode. Aí você banhou o porco, lavou o porco, perfumou o porco, botou perfume no porco, mas largue ele por apenas 10 minutos e você vai ver que ele vai voltar para a mesma lama que estava. Ei, Deus está dizendo que ele não pega uma roupa de ovelha e bota em cima de um bode velho, não. Deus está dizendo que o bode tem que morrer. Deus está dizendo que o bode precisa morrer para nascer uma ovelha. Que Deus não pega a roupa em cima. Uma vez eu vi um pregador falando, eu estava no culto nessa época, o pastor testemunhando na igreja. Aí tinha uma irmã, era de rua, uma mulher de rua. Eu falo irmã, mas é uma... E ela começou a assistir os cultos. Mas ela não tomava banho. E ela fedia muito, e as irmãs, era irmã, sentava do lado das irmãs, e era um cheiro forte. As irmãs não queriam dizer nada para aquela irmã, porque você sabe, está indo para a igreja, você fala alguma coisa até por bem, mas acaba a pessoa não entender, né? Pensa que é alguma diminuindo, e a pessoa procura um jeito, né? E aí ela ia sempre com a mesma roupa, ia lá com aquela roupa suja, estava lá todo culto. Aí uma irmã disse assim: irmã, eu tenho um presente para você, e deu um belo vestido para aquela irmã. Deu um belo vestido e ela pensou: certamente ela vai tomar um banho e no próximo culto vai vir com aquele vestido lindo. Então aquela irmã no próximo culto apareceu com aquele vestido.
Porém, ela colocou o vestido novo em cima do vestido velho. E estava lá sem tomar banho, mas pegou o vestido novo, botou em cima do vestido velho e ainda estava com o mesmo cheiro. Deus não faz assim. Eu quero dizer para você que Deus não dá algo para você, diz, eu te dou o meu espírito e você fica com o velho espírito também. Deus não faz isso. Amém. Romanos capítulo 7 e Romanos capítulo 8 é o contrário que Deus faz. Amém? Então Deus não vai pegar uma roupa, a roupa de uma ovelha, como se fosse uma roupa, e botar em cima de um bode. Não, Deus está tirando, pega a natureza do bode e mete a cepada na cabeça do bode. Morreu, e não é que morreu, ele agora faz daquele bode, aquele bode ser o nutriente suficiente para nascer agora uma ovelha. Então Deus muda a natureza. É como se você pegasse aquele exemplo do porco. É como se você pegasse o porco e olhasse para o porco e falasse, olha porco, a lama aqui, porco. E o porco olhasse e você está vendo um porco. Ei, é mais ou menos isso. O pessoal lá fora às vezes quer ver o cristão como ímpar. Rapaz, tu bebia antes, tu bebia aquilo lá. Ei, aquilo eu era. Tu está me vendo como um porco, mas eu não sou mais porco, eu sou ovelha. O cristão é assim, irmãos. Quando você nunca mais, você está na igreja, às vezes você conhecia as pessoas quando estava no mundo, e as pessoas pensam que você ainda é o velho homem. Ele te vê como aquele velho porco. Mas se você nasceu de novo, na hora que você está ali, eles vão dizer, ei, mas tu está diferente, tu não era assim, você não pode falar mais disso, daquilo outro. Vocês estão captando, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então o evangelho não significa colocar, como eu disse, essa roupa, né? Isso é Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim, ó, que quando ao trato passado vos despojais do velho homem, ou seja, do jeito que você era, combinava as coisas, não tinha compromisso com a hora, sei lá, com o teu serviço, com o que seja, o trato passado, deixa, do jeito que você era, do jeito que você tratava as coisas, aquilo ali, o velho homem já morreu aquilo, ó, o trato passado, vos despojais do velho homem, ou seja, aquilo que estava, o teu trato era do velho homem, você foi despojado daquilo. Olha o que ele continua, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então o velho homem se corrompe pelas próprias concupiscências do engano, e vos renoveis agora pelo espírito da vossa mente, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que ele está dizendo aqui em resumo? Está dizendo, olha, lá no velho homem, você tinha uns tratos meio, você era meio enroladinho, você era meio ladrãozinho, era meio, sabe, desculpe falar a palavra assim, mas às vezes a gente pensa que roubar é só pegar as coisas dos outros. Você rouba de várias maneiras, você engana de várias maneiras, você faz, e a gente era isso. E aí quando você diz assim, ei, estou indo na sua casa, aí você não vai, você está o velho homem ainda. A gente pensa que ser homem, porque ser cristão é ser homem, é ser mulher. Um homem que não é homem, mulher que não é mulher, a coisa, olha, eu vou dizer para você, a coisa é diferente. Isso não é cristianismo. Agora quando o cristão, ele é cristão, ele fala, só olha, eu vou fazer tal coisa, pode chover o que for, ele vai fazer. Pode chover canivete na rua, estou indo, irmão. Agora quando é cristão, irmão, ele tá vivendo como é a concupiscência, como aqui o texto está dizendo, ó, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O mundo é assim, ele está envolvido naquilo, mas quando ele é cristão, ele não gosta de enrolada não. Ele diz, não, irmão, você falhou comigo na palavra, não faça mais isso não. Eu gosto das minhas coisas certas, porque o mundo é enrolado e as pessoas esperam que você seja enrolado. O mundo é cheio de trambicagem e espera que você seja cheio de trambicagem. E a gente tem que fugir disso, amém? Que é uma verdadeira justiça agora, não mais do velho homem, mas em justiça e santidade. Ou seja, no lugar do engano, agora é justiça, vou ser justo. E santo, ou seja, separado para Deus, amém? Então, o que foi mudado em você? A tua maneira de falar foi mudada? O que mudou de fato em você? Seus tratos? Você mudou de fato? Quando você marca um negócio que você está fazendo, quando você tem um horário para uma coisa que você está cumprindo? Você realmente mudou isso? Os seus compromissos, de fato? Porque às vezes a gente não mudou nem nisso, nem nas coisas básicas, sabe? Coisa que às vezes um ímpio que nem conhece Deus é um homem de princípio, de palavra. Pega esses homens mais velhos, homem de princípio, de palavra, e nem conhece a Deus, estão melhor do que hoje os que dizem que são crentes. É uma vergonha, irmãos, isso. É uma vergonha. Amém? Então viver em novidade de vida, eu vou já encerrar, tá, irmãos? Desculpa eu talvez prolongar demais. Viver em novidade de vida significa
que algo em você morreu. Escute bem, viver em novidade de vida é o passo posterior do novo nascimento. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz assim: assim andemos nós em novidade de vida. Então, quando você anda em novidade de vida, quer dizer que algo em você morreu e tudo para você é novo. Meu Deus, eu estou vivendo novidade de vida. E a novidade de vida significa que a velha criatura morreu. O mesmo capítulo, agora no versículo 6, diz assim: sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado. Quando você vive em novidade de vida, irmãos, nasceu de novo, o velho homem morreu em Cristo. Quando Cristo morreu e você morreu no batismo, você morreu. Isso quer dizer que agora você deve estar vivendo novidade de vida. Porque aquele que batiza ser arrependido nunca conheceu o Evangelho, não é isso? Então o cristianismo é viver em novidade de vida, é estar despojado do velho homem, da imundícia da carne, estar despojado de tudo isso. Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa mensagem, só quem tem vida com Deus, ela sabe o que significa quando fala assim: rapaz, eu não estou vivendo mais, é Cristo vivendo em mim. Só quem teve experiência com Deus sabe o que isso significa. Olha, não sou eu que estou vivendo mais, aqui para frente é Jesus vivendo em mim. Então, irmãos, ter vida de Cristo foi justamente isso que Jesus disse também. O que Paulo estava falando, Jesus já havia ensinado. Isso é Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie primeiro a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, evangelho é sinônimo de renúncia. Quem não renuncia a si mesmo não pode seguir a mim. Jesus disse que aquele que por amor a mim renunciar a si mesmo e as coisas do mundo e tal, por amor a mim, não é isso? Mas aquele que não renuncia e que vive o mundo, já está vivendo sua vida, já tem a sua vida. Ou seja, o que ele tem para viver nessa terra. Porque Cristo exige renúncia. E a renúncia é a renúncia relacionada ao pecado. Amém? Então note, irmãos, que seguir o Evangelho é justamente viver na renúncia. Viver nessa novidade e a renúncia do velho homem. Porque acredite, assim como Jesus tem poder para ressuscitar, Satanás também ressuscita o velho homem. Pode acreditar nisso. Satanás está lá, esperando, sabe, ele bota aquele cheirinho suave do pecado, e aí o velho homem está lá. Enquanto ele não despertar, enquanto você estiver alimentando o espírito, a carne está morta. Mas quando você para, a carne cresce. E a coisa piora. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Aquele que vive em novidade de vida já não é você nem é mais de você mesmo, irmãos. Você foi comprado. E é por isso que eu digo, irmãos, quem é comprado, quem aceitou a sua renúncia e diz: não, eu fui comprado, eu não sou mais de mim, é Cristo que vive em mim. Olha, como é que ele não vai cuidar agora de você? Como é que ele não vai ter zelo se você não é mais de você? Você é dele já. E ele disse que aquele que está na mão dele, ninguém o toma dele, ninguém saqueia dele. Amém? Ninguém pode fazer isso, irmãos, ninguém. Então ser igreja, irmãos, sempre significou unidade doutrinária. Ser igreja. Agora, no fim que eu estou explicando o que é ser igreja agora. Toda aquela base, e agora eu estou dizendo o que é essa igreja. Poderia falar que a palavra igreja significa só muvuca, ou seja, uma festa é uma igreja, no sentido universal da palavra, é isso, onde tem movimento. Só que a igreja de Cristo não significa isso, nunca significou isso. Igreja significa os chamados para fora, igreja significa os separados para Deus, amém? Igreja significa ajuntamento do povo de Deus. E às vezes a gente não para observar que a unidade doutrinária é o que estabelece Atos capítulo 2, versículo 42. E perseverar na doutrina dos apóstolos, a primeira coisa, perseverar na doutrina dos apóstolos. Segunda, na comunhão do pão e nas orações. Se eu pegasse só isso, irmão, só isso, a doutrina dos apóstolos, eles batizaram no nome de quem? E Atos capítulo 8, batizaram no nome de quem? Vocês estão com dúvida, irmãos?
Jesus. E Atos capítulo 10? 16. Os discípulos batizaram alguma vez em outro nome que não for no nome de Jesus? Que não seja? Foi no nome de Jesus? Mas a Bíblia diz que eles eram unânimes na doutrina dos apóstolos, então todos eles batizavam dessa forma. Mas o mundo religioso batiza hoje assim? Não. Então não perseveraram na doutrina dos apóstolos. No partir do pão, a ceia é feita com pão com fermento? Qual era o pão que era feito? Pão ázimos, não é isso? Que significa pão sem fermento. O fermento simboliza o? E o pão simboliza Cristo, não é isso? Jesus pecou? Se o fermento simboliza o pecado, por que o pão tem que ter fermento? O mundo religioso batiza assim? Ou perdão, dá ceia assim? Não. Não é pão, é pão de padaria normal. 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo diz assim: assim como eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Ele deu vinho. Tanto que a igreja, ele até repreendeu a igreja, que tinha uns lá que nem esperaram os outros, começaram a beber e ficaram bêbados. Você já viu suco em beber de alguém? Mas vinho foi o que deram, hoje estão dando suco. Ou seja, não estão perseverando na doutrina. E por fim, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Jesus disse assim, ó: quando orares, orareis ao Pai, em quê? Em meu. Mas hoje as pessoas terminam a oração, não faz isso não. Ele diz assim: pois é, Senhor, nós te adoramos e nós te entregamos a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que Jesus ensinou? Dessa forma? Não. E nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou dizendo sobre ensinamentos, que hoje as pessoas estão passando por cima de tudo. Olha, eu estou falando só da coisa elementar, e eles não estão percebendo, irmãos, porque cada grupo está vivendo da sua maneira, do seu jeito, e não estão preocupados com a doutrina. Então a igreja, a religião precisa voltar a ser igreja, porque Jesus guarda a sua doutrina. Ele disse: por que me chama Senhor, se não faz o que eu vos mando? A Santa Ceia, o que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos e disse assim, como foi? João 13. Eu sou Senhor e Mestre, e vos lavei os pés, e vós deveis também lavar os pés uns, dois, outros. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Não foi isso que ele disse? Ou seja, a ceia é pão e vinho, que simboliza o sangue e o corpo. Não é sangue de verdade, nem corpo de verdade, não é isso? Mas simboliza. O batismo é nas águas. Quando você batiza, o seu pecado não sai descendo na correnteza não, irmão. É um símbolo, mas tem que fazer também, não tem? E no lava-pés que Jesus ensinou, ninguém faz. Mas são os três símbolos, por quê? Passaram por cima. Amém? Então, a igreja, irmãos, ela não pode ser teatro. A igreja, ela tem que ser a verdade. A igreja tem que ser firme. Amém? 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Amém? A igreja, ela não pode ser palco, irmãos, para pecado, palco para mudar a doutrina. A igreja não pode ser palco para política. Aproveitando aqui negócio de política, acho que quando é eleição esse ano, né? Não é isso? Nunca, até hoje, nunca subiu um político, nunca nós pedimos uma única, como é que chama o nome? Não é oferta não, como é que chama o nome? Como é que é o nome que a política ajuda? A gente diz: eu queria que fizesse isso, me dá um terreno, doação, sei lá, não tem o nome para isso. Você pedir, nós nunca pedimos nada a político. Nós nunca trocamos voto da igreja por nada. E eu nunca preguei aqui, em todos esses anos que eu estou aqui, pregar sobre político A ou B. Nunca. E nunca repreendi quem votou em X, Y. Muito embora a gente tenha um princípio, tem pessoas que podem passar por cima, apanhar com eles e deu. Mas falta de pregação não é. Falta de ensinamento não é. Agora, no dia que a igreja começa a ser palco para político, no dia que começar a ser palco para, sabe, a coisa, irmãos, aí não é igreja, é religião. A religião, o homem faz do jeito que quer, porque Deus não está nem aí, porque Ele não está ali. Agora a igreja é do Senhor, e quando é do Senhor, o homem não pode mexer na coisa que, amém? Não pode, amém, irmãos? Então cuidado com a igreja que faz palco para tudo que é errado, é isso. E aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, Paulo já vai profetizar, inclusive, acerca disso. Paulo profetiza acerca disso,
com a igreja vaidosa, com a igreja que está acostumada com o pecado, tem comichão nos ouvidos, que foram enganados com espíritos enganadores, com doutrinas de demônios. Não é isso que Paulo diz? E isso ele diz que é o último tempo. Nos últimos tempos, não é isso? O Espírito Santo diz que são tempos trabalhosos, apostatarão da fé. O que é apostatar? Antes cria de um jeito, agora está crendo de outro. E baseado na palavra. Porque você pode mudar 10 vezes, desde que você está mudando para a posse da palavra, amém. Ruim é quando você sai dela e apoia. Isso é apostasia. E não sei se você sabe, a apostasia é uma das piores desgraças que a Bíblia ensina. Que o homem que cai em apostasia, ele vai se arrebentar. Amém? Então, ser religião é diferente de ser igreja. A igreja primitiva sempre teve zelo. A igreja primitiva sempre foram pessoas exemplares. A igreja primitiva, eu falo aqueles que nasceram de novo, eles viviam em novidade de vida. O prazer da igreja, irmãos, era estar com os irmãos, era falar do amor de Cristo. O prazer da igreja era esse. O cristianismo sempre foi isso. A igreja era perseguida porque uns amavam os outros. A igreja era perseguida porque eles falavam do amor de Jesus. E Satanás não gosta. Satanás não está nem aí para a religião cheia. Olha, irmãos, se aqui tivesse 100 mil pessoas aqui também, Deus não estava. Olha, Satanás não estava nem aí, desde que se pregue coisas estranhas, desde que você passe por cima da palavra. É possível você mentir falando só verdades, só na omissão. Foi o que Satanás fez, contou a maior mentira do mundo, tem 99% de verdade. Satanás pegou e repetiu o que Deus disse para Eva e disse: não, mas não é bem isso que significa. Mas falou exatamente como. Uma interpretaçãozinha, é aí que está o problema. Foi o que Satanás falou com Jesus também, tentou seduzir Jesus, levou para o cenáculo. Irmão, para pensar. Satanás pegar Jesus e arrebatou Jesus e colocou no cenáculo lá em cima da torre e disse: está escrito ali, aos anjos dará ordem a teu respeito. Pula daí. Mas está escrito assim, ó, aos anjos, só lê o salmo, aos anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeças em todos os teus caminhos. Pular e caminho é duas coisas diferentes, é ou não é? Amém. É ou não é, irmãos? Ou seja, a Bíblia está mostrando que o caminho do cristão não há tropeço quando você está naquele caminho. Aí Satanás sai dali, lê o texto, mas diz: ei, agora pula daí. Aí Jesus, sendo a própria palavra viva, e diz: ei, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, a religião, e quando eu falo religião, não estou falando de religião A, B, C ou D, estou falando do mundo religioso. Porque quando se bota aquela placa para cá, é religião. Religião é religião. Instituição religiosa é uma coisa. Não estou falando disso, estou falando da religião espiritual. Estou falando de religião nicolaíta. Estou falando que ser igreja é diferente. Amém? Ser igreja é independente da placa da igreja. Ser igreja é independente. Você é igreja, você é porque você está alinhado nesta palavra. Amém? É na palavra. Não existe igreja que não esteja alinhado na palavra. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse culto, pela tua palavra, Senhor, por mais esse ensinamento. Toma em tuas mãos, encha-nos na tua presença, salva-nos, livra-nos de todo mal, santifica os teus servos e servas para esta noite, leva-nos em casa, ou onde andarmos, sempre em tua presença. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos.